preferem falar português quando o assunto é consciencializar, orientar ou é passar mensagem ao povo guineense. Nós precisamos muito refletir nisso. E, logicamente, vou passar agora a falar em crioulo porque é esse o objetivo. Queria só ter a sua atenção. Importantíssimo no papel crioulo se encontra no objetivo, e o objetivo de manga de bosque olha lá nas redes sociais e chega povo guineense que ideias brilhantes que botem, tanto na Europa como próprio na Guiné, mas principalmente na Europa, entende? Importantíssimo no papel, no língua, no esforço papel, no língua, que língua de fundação de nossa nação crioulo. Papel de quê? Talvez que lá e mil e um resposta que não tem para que questão. Entende? Língua está permitindo com que nós não manifesta na cultura, não entendemos outro muitíssimo bem e não pode desenvolver cultura de nosso país de melhor forma. Entende? É preciso só para o a volta do mundo, países mais desenvolvidos, é ter língua principal dominante, que quase acima de 50% no papel. E que é caso de crioulo, infelizmente, não se vê estatística nesse preciso momento, mas não se vê como crioulo principalmente a papel na Bissau. E a nós não tem manga de línguas multiétnicas lá nas novelas. Mas a nós não estamos a transmitir mensagem ao povo guineense, mas não usa, por exemplo, língua suma português ou suma inglês para chegar a eles, quando nós sabemos como na Guiné só 14% de guintes que está para a língua portuguesa, ou seja, que está entender, entretanto que não pode entender com eles. Por que manda não está tenta papel crioulo? Supõe grupo de jovens de gogos, eu falei eles como vou tentar papel em inglês, cada quem ter assim melhor inglês que tem lá. Me não know, my name's WhatsApp, não sei o que, e tudo mais outra coisa. Eu pus outro núcleo, falei assim, contratar papel português, mas não sei o que, não sei o que outro, não sei o que, e tudo mais outra coisa. Mas a hora que crioulo, e tem ainda, que gente que tem receio de papel próprio crioulo, que outros que te julgam como, mas é papel português, mas é por demonstrar sua inteligência, e tem que outros que te fascinam como, é que por não, eu entendo português, eu entendo crioulo, mas não sei falar. Ok, mas eu também, por exemplo, na Inglaterra ou está na Guiné, I wanna speak English, you know? Agora que eu tenho a oportunidade, eu me estou papel com qualquer uma ambição. Como é que não chega agora naquela? Daí a essência de língua. Entende? Ou seja, não riba próprio na nossa história. Por que manda portugueses assimila guintes? Por que manda fazer com que essa cultura passa a certos guintes? Porque me se cria monopólio, porque me se cria grupo que eles podem comunicar com ele para fazer transação comercial, ou então que pode usar para fazer dominação de nação, ou que pode manipular para fazer trabalho forçado. Entende? É fácil claramente. Por que manda ingleses, por exemplo, que dominam praticamente 50% do mundo, a um dia tem, por exemplo, Commonwealth, países de línguas, talvez, com certa cultura inglesa, outros ainda que o próprio rei de Inglaterra continua a ser chefe de Estado, é ter aqui 50 e tal países de Commonwealth, para fortalecimento cultural, para procurar desenvolver próprios ser nações através de oportunidades e cooperação. Entende? Ou seja, língua é fator importantíssimo para o desenvolvimento de um povo, de uma nação. Língua é importantíssimo para orientação
para divulgação de melhores mensagens, para consciencialização de qualquer que seja povo. E a nós, na língua, é crioulo. Então, não tem que ter orgulho de não papiar no próprio crioulo. Para não chegar aqueles que estão na tabanca, para entender realmente que cá nós não pensa, tendo vivido, experienciado um outro mundo, ou adquirido experiência, ou tendo uma dinâmica importantíssima, ou sendo mais inteligente até certo ponto, em certos aspectos. Como é que não pode trocar mensagem que elas, se não cana papel no próprio crioulo? Mas não existe desenvolvimento no país, quando com 84% de gente no país que por entender língua portuguesa que não está arma como não mais mesti papel, não can esforçar nem para não papel no crioulo, para não papel que no povo. Língua, se uma que fala na um vídeo prévia, língua é um tool, língua é uma arte, uma forma de comunicação importante. Se você vê papel português a ponto do bata subianan, importantíssimo. Inglês, sei lá, mesma coisa. Espanhol, mesma coisa, entende? Ou línguas mais próximas de nós, francês. Mas, para não comunicar com o povo, não tem que ter esforço no papel, na língua. Porque língua é um fator condicionante para o desenvolvimento de um país. E fator condicionante para junção de cabeça e compreensão intelectual e cultural, e fator importante para o desenvolvimento de um país. É preciso a não remover preconceito lingual. É triste, entende? Ok. A não saber como naquela altura, no período de guerra para a independência de Guiné, fator língua e foi um fator que constitui até certo ponto obstáculo para melhor preparação e desenvolvimento de guerra. Por quê? Porque chefes de tabanca que conseguiam filantar a cabeça com o Cabral ou com guintes de PGC na altura, na manga de ocasiões, que ela criou obstáculo. Mas, entretanto, não consegui chegar no objetivo que liberta no país de dominação colonial portuguesa. Mas nós sabemos como também no processo guintes assimilado que vira contra o povo, que petit bourgeoisie é assimilado, é fácil entender como não, se a botar papel língua português, então é melhor do que quem que cata papel língua português. Que é simplesmente preconceito instalado na boca cabeça. E que preconceito ainda é vivente nas gerações posteriores, que até a nós, não estou a como os guintes simplesmente que até faz esforço de papel próprio, não língua que crioulo, porque até julga como falando na língua portuguesa encaixa melhor, ou ainda mostrou uma certa supremacia aqui os que cata papel língua portuguesa. Fala, é uma experiência e uma técnica aprendida melhor que o indivíduo, mas se cata faz melhor que o indivíduo de nenhuma outra forma, entende? Para ser melhor que o indivíduo, manga de fatores talvez tenha que subir. Ou seja, e um preconceito embedded in our head, entende? Um preconceito entupido na nossa cabeça que nós não tem que tirar de fora. Não vai encontro de nossa própria língua que crioula, no papel no língua, entende? No papel Cabo Verde, tá papel ser crioula, às vezes tem entrevista na RTP, entende? Onde é que se desenvolvimento está não? Entende? Países que estão para PC língua, onde é que se desenvolvimento que está não? Ou seja, mensagem final de como não dá valor, não faz esforço no papel crioulo, se uma maneira que não faz esforço para no papel inglês, se uma maneira que não faz esforço para no papel francês e espanhol, se uma maneira que não está arma como a nós, que Camões mesmo, não está subindo em português. Porque não língua, mas não comunicar, mas não pode passar mensagem abrangente a toda a população guineense,
mas não pode ajudar muito, não orienta para um desenvolvimento cultural e político, entende? Mas não pode adiantar, como a cachos que parte aquela que está adianta. E língua é fator cultural importantíssimo, entende? Não fácil, só uma que os povos fácil é desenvolver. Obrigado.